Oi, gente, como é que vocês estão? Hoje eu vim para o nosso segundo vídeo deste canal, diretamente da minha humilde residência aqui em Brasília. E hoje eu vou trazer um tema mais específico para vocês, que é elegibilidade. O que é? Por que existe? O que precisa? Fiquem aqui. Para você que está chegando agora, eu criei esse canal para falar um pouco dos processos de ir morar no Japão. Eu e meu esposo estamos em andamento, né, com as nossas documentações e estamos no meio do processo, ainda estamos aqui no Brasil e decidimos trazer aqui para vocês de formas mais detalhadas, para quem já está no meio do processo também, ou para quem só tem curiosidade de saber mesmo como que funciona, tá? Lembrando que, para o nosso caso específico, a gente está indo por conta da descendência do meu esposo, né? Ele é terceira geração, geração Sansei, né? Então, com essa elegibilidade, basicamente comprova que ele realmente tem uma descendência, o que permite que a gente vá para o Japão, trabalhe, né? More lá, enfim, viva normalmente na sociedade. E para esse processo todo existem algumas etapas, né, a se passar. Então, a elegibilidade ela é basicamente a primeira de todas, tá? É o documento, vamos dizer assim, mais demorado e mais complexo, porque reúne uma gama de documentos e a gente precisa realmente passar por esse processo para conseguir ir. Então, hoje eu vou falar aqui para vocês quais os documentos que vocês precisam para fazer esse processo, né? E o que fazer depois, como que procede, né? Essa etapa da elegibilidade. Eu trouxe até uma colinha aqui, porque são muitos documentos, né? Para não passar nada errado para vocês. Mas a gente também contratou uma agência / assessoria. Então a gente não tá fazendo nada por conta, tá? A agência que a gente contrata pede todos os documentos, eles que dão entrada no processo, inclusive eles fazem financiamento de passagens, já encaminham a gente também com um emprego, tá? A gente já chega lá com um emprego para não ficar sem renda. Já tem um apartamento também esperando por nós. No nosso caso, ainda foi um pouco mais complexo, que a gente tá levando nossos gatos, né? Mas tá dando tudo certo, afinal. Depois eu vou trazer um vídeo também falando sobre essa parte só dos gatos, que eu sei que deve ter muita gente que tem curiosidade para saber. Mas, voltando aqui para a parte da elegibilidade. Então, o que foi que pediram pra gente, né? Para tirar essa documentação. Primeiro, pediram 3 fotos 3x4 atualizada, né? Como tudo é digitalizado, hoje você não precisa mais enviar nenhum tipo de documento físico pelos correios, como antigamente funcionava. Então, como hoje tudo é digitalizado, nós mesmos fizemos a nossa foto 3x4, tá? Então, a gente tirou uma foto bem de frente mesmo, assim, né? Naquele modelo bem 3x4 mesmo. A gente tirou o fundo, colocou bem branco e cortamos no formato 3x4. Deu super certo, ficou top. Dá pra você fazer em casa tranquilamente. E aí eles pedem também cópias do passaporte autenticadas no cartório. Se você tem um passaporte antigo, eles também pedem para você tirar a cópia desse passaporte, das primeiras páginas e das páginas que você também tem carimbo. Pedem também certidão de nascimento minha e do Kio, meu esposo, né, que ele que é o descendente. Pedem a certidão então, de nascimento de nós dois e a certidão de casamento também. Gente, tem um processo aqui também que é um pouquinho chatinho nessa questão de certidões, que você precisa de uma certidão emitida dentro de 90 dias, tá? Não serve qualquer uma que você tem em casa. Inclusive, a nossa certidão de casamento, a gente casou em agosto. E a gente começou a dar entrada nas coisas ali para outubro, novembro. A gente já teve que tirar uma nova certidão de casamento atualizada, porque precisava estar dentro de 90 dias de que ela foi emitida, né? Senão eles não aceitam, tá? Isso é para certidão casamento, nascimento dos pais, de tudo. Qualquer certidão que tiver envolvida aqui precisa emitir uma nova no cartório, tá?
Então, eles pediram aí certidão de casamento, nascimento também do Kill, certidão de nascimento e casamento dos pais do Kill. A certidão de nascimento foi só da mãe dele, que é ela que é a descendente, no caso, né? Então, a de nascimento foi só dela e de casamento com os pais mesmo. A certidão de nascimento dos avós, de casamento dos avós, mas aí já entra um detalhe, tá? Aqui, essas certidões dos avós é só em caso da pessoa não ter o COSEC, né? Da família não ter o COSEC. O que é o COSEC? Ele é um documento emitido no Japão que basicamente tem como se fosse uma árvore genealógica, assim, vamos falar assim, dessa forma mais simplificada, que nessa documentação realmente prova que a pessoa é de descendência japonesa e tudo mais. Então, tendo este documento, você não precisa tirar a certidão de nascimento dos avós, enfim, da mãe. Inclusive, a da mãe do Kill a gente tirou sem precisar, porque a gente só teve essa informação depois. Ela já estava registrada no COSEC, então a dela teoricamente não precisaria, mas a gente já tinha emitido, já estava com a gente, então, enfim, já enviamos junto também, né? Outra coisa que precisa, um histórico de relacionamento. Eles pedem pra gente fazer um texto, né, digitado mesmo, não precisa ser manuscrito, contando sobre a nossa história, como que a gente se conheceu, como que a gente decidiu se relacionar, enfim, é um histórico, assim, de relacionamento, basicamente, e também pedem fotos, comprovando que a gente realmente tem um relacionamento, né? No caso, a gente se casou, então a gente colocou fotos do casamento também, enfim, de passeios, de foto com a família, né? Tudo isso contou bastante, então a gente usou essa parte, né, de registro, e também pedem comprovante de residência aqui do Brasil, tá? Então, assim, são muitos documentos, né? Essa é da nossa parte, né? Da nossa parte pessoais e tal, e da família. E para o nosso caso, que o que está me levando como cônjuge, né? Tem um plus aí ainda, né? Não basta só isso, não. Tem um plus, porque se ele fosse sozinho, igual ele já foi, né? Ele precisaria de um garantidor, vamos dizer assim, no Japão, que poderia ser de segundo, terceiro grau e tal, primo, né, tio, enfim, para que fornecesse algumas documentações e fosse o garantidor dele, né? Só que no caso, como ele está indo comigo dessa vez, o garantidor precisa ser de primeiro grau, né? Então, a gente teve que ir atrás de tios do Kill, né, para poder fazer essa parte. Duas tias acabaram não aceitando fazer por ter achado que envolvia, de repente, questões financeiras, né, como um fiador, né, e tal. Mas não é sobre isso. E um terceiro tio acabou se disponibilizando para fazer uma entrevista com a agência, entender tudo certinho, né, qual era o papel dele nesse meio todo, quais documentos precisariam, que basicamente é comprovante de renda, comprovante de que os impostos estão sendo pagos, né, ele está cumprindo com o serviço social dele, deveres sociais, né, na verdade. Então é basicamente isso. E aí a gente, por conta dessas certidões que a gente tinha aqui atrás e também dessa questão dos tios do Kill, né, que a gente ficou em duas tentativas e só o terceiro que conseguimos, a gente acabou atrasando uns 2-3 meses aí do que a gente estava planejando para enviar a documentação, tá? Porque, como eu falei, a gente tá levando nossos pets, que tem uma burocracia também maior de tempo, e aí a gente precisou esperar esse período dos pets dar certo para poder entrar com a nossa. Quando a gente resolveu entrar para coincidir as datas, acabou que atrasou, né, por conta desses motivos, assim. Mas enviamos as nossas documentações no início desse mês para poder fazer essa elegibilidade, né? E agora a gente precisa esperar, porque essa elegibilidade demora de 1 a 4 meses para sair. Só uma janela aí de 4 meses de ansiedade e espera. Esse tempo a gente não pode e não tem, né, muito o que fazer. Só que mesmo, por exemplo, como a gente sabe que tem uma janela e pode sair tanto rápido quanto não, a gente fica muito ansioso querendo que saia rápido,
mas ao mesmo tempo a gente fica na mente que talvez vai demorar um pouco mais e a gente vai conseguir curtir mais com a nossa família, com os nossos amigos, né, esse tempo. De qualquer forma, eu acho que quando sair vai ser meio no susto, assim, né, porque, enfim, ainda mais se for mais rápido, assim. Então, o que a gente está fazendo nesse período? A gente já está organizando questões da mudança, por exemplo, vendendo algumas coisas que a gente não usa com tanta frequência, né? Eu tenho uma bicicleta, por exemplo, tenho meu videogame que eu vou acabar vendendo aqui. Então, essas coisas que a gente não tá usando com tanta frequência e não é essencial, né, pra gente ficar aqui, a gente já tá vendendo e adiantando essa parte, né, porque quando sair, pra não ficar uma coisa muito tumultuada, né, de resolver isso tudo em um curto tempo, e são muitas coisinhas, no final a gente vai pensando em muita coisa que a gente vai ter que vender, vai ter que desfazer, né, então a gente já tá organizando essa parte. Nesse processo também de espera, a gente não, o Kio ontem, né, na verdade, fez a entrevista já com a empresa que ele vai trabalhar lá. A gente já soube a cidade, inclusive, que a gente vai, e deixa a gente mais ansiosos ainda, porque a gente tá num período de espera, e já ter tido essas informações acabou dando uma ansiedade e até uma animação pra gente, né, de ver que realmente está acontecendo, realmente está andando, está caminhando, né, e a gente só tá esperando esse documento para poder realmente ir. Então a gente descobriu ontem que a gente vai para Minocamo, né, em Gifu, e a gente já viu o apartamento, que eu fiquei muito feliz, que é um apartamento grande até. Aqui a gente mora num quadradinho pequenininho e o apartamento lá é bem maior. Então, enquanto a gente espera, ter tido essas informações foi bem legal. Essa semana eu também vou fazer a entrevista para minha vaga de emprego também e ver como é que vai ser essa questão, mas enquanto a gente espera, a gente fica com medo também de às vezes o documento não dar certo, né, dar errado, só que vai dar certo, se Deus quiser, porque a gente seguiu muito à risca, como a gente tinha mandado ou tirado documentação que nem precisava, no final das contas a gente mandou tudo também, já que já estava com a gente, né. E é isso, eu espero que dê certo. E aí, depois que sair a elegibilidade, quais que são os processos, né, que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ir atrás do visto. O visto sai rápido. Informaram pra gente que em 1, 2 semanas o visto já é liberado. Após isso, a gente tem que comprar as nossas passagens, organizar todas as questões de mudanças, né, que a gente já tá tentando dar uma adiantada. E partiu pro abraço. Tem alguns documentos também dos gatos que ainda tem que tirar. Depois eu venho falar de forma detalhada. Mas é isso, gente. A dica que eu tenho pra vocês hoje é que se você está passando por esse mesmo processo, tenha paciência, porque é muito burocrático realmente. Aproveite esse tempo de espera para curtir com a sua família, com seus amigos, porque a gente tem consciência de que é o que mais vai fazer falta, né? É o que a gente mais vai ficar de coração partido dessa mudança toda. Se adiantem, já deixem uns documentos preparados, digitalizados para o momento certo, tá? Para vocês não terem imprevistos, né? De acabar atrasando, igual aconteceu com a gente. E também não se comparar, né, com o processo de outras pessoas, que às vezes o seu demora mais ou é mais rápido que o do coleguinha e não tem, no final não interfere em nada, né? Todo mundo vai no seu tempo e na sua hora. A gente também acredita muito que tudo acontece na hora certa, no momento certo, onde é pra ser, né? Então a gente ficou muito em paz, assim, de realmente não ter batido a data certa que a gente estava planejando. Justamente por isso, a gente tá aproveitando bastante a nossa família, curtindo todo mundo que a gente ama, que vai ficar por aqui, né? Então, galera, o nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que eu tenha te ajudado a saber um pouquinho mais sobre esse documento burocrático, né? Se ficou alguma dúvida que eu não consegui esclarecer, deixem aqui nos comentários, vamos bater esse papo. Se vocês estão nesse processo também, me contem aqui, pra gente trocar uma ideia, né, sobre esse momento que a gente tá vivendo igual. Enfim, curta, comente, compartilhe com aquele amiguinho que também gostaria de ver esse vídeo. E saindo a elegibilidade, eu venho atualizar vocês sobre os próximos passos, sobre como que tá sendo. E no mais é isso. Espero vocês aqui para os próximos temas. Um beijo no coração de vocês e tchau!
Então,